E antes de eu perguntar para o Thales o que passa e o que não passa no Congresso dessas medidas anunciadas pelo governo, eu vou ler alguns comentários aqui. O Dias de Miojo diz: ganha a classe média e os rentistas nem chegam a perder, só a ter que pagar o mínimo do mínimo. Denise Balestra diz: pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos não vão mais pagar imposto de renda, porém vão perder o PIS/PASEP. Pedro Viana diz: Trump mostrando sua cara, um dos maiores líderes sionistas do Ocidente. Dias de Miojo: vocês acham que o governo está recuando nas previdências militares? Não, mas vamos conversar com o Thales sobre isso. Denise, bom, a Denise já falei. O Fufuca Cacildes diz: classe média ganha, ricos perdem, pobres continuam isentos, como sempre. A produção vai escolher uma das respostas. O público tem várias aqui. E a gente logo eu leio, então, como é que vai ficar a nossa enquete no YouTube. Thales Faria: que passa e o que não passa no Congresso do pacote ou das medidas anunciadas pelo governo? Olha, a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte, te dar uma boa notícia diante disso que Uhum. você falou aí no primeiro bloco. O Centrão adotou o pacote de corte de gastos. Isso é uma Opa! boa notícia, porque significa que ele deve passar no Congresso, ainda este ano. Agora, é evidente que o texto enviado pelo governo sofrerá alterações, mas a proposta, em linhas gerais, já conta com o apoio dos maiores partidos do Centrão: o PP, o União Brasil, o Republicanos, o PSD, esses maiores, que eu vi aí de pessoal, Todos os que contam. todos os que contam. Ó, junto com os partidos de centro-esquerda e de esquerda, se é que eu posso chamar assim, né? Como Só para PT, efeito de didatismo, não é, para efeito sociológico. PT, PDT, PSB, etc., tem número mais que suficiente para aprovação do pacote até o final do ano, nessas três Mas semanas, até aquilo que precisa de quórum qualificado? até aquilo que precisa de quórum qualificado. Com essa turma aí, você está com acima dos 3 quintos, tranquilo. Olha só, eu falei com, por exemplo, vou te dar um exemplo, falei com o senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Ele me disse que aprovará o pacote de cortes. Opa! Ele Isso é disse notícia. textualmente o seguinte: o que eu puder ajudar para aprovar, eu vou fazer. É mole ou que é mais? É, O, o Ciro é presidente nacional do PP, um dos maiores partidos do Centrão, ao qual se filia o presidente da Câmara, Arthur Lira, seu amigo pessoal. O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, tem dito que é a favor até dos cortes nas emendas parlamentares. é empolgado, Baleia. É. Alguns líderes do Centrão na Câmara chegaram, inclusive, a discutir a possibilidade de assinar o projeto do governo como coautores. Eles estão se reunindo agora, estão se reunindo com o governo, depois vão se reunir com Arthur Lira. Hoje é um dia de reuniões. Mas os republicanos, MDB, PP resolveram não seguir essa estratégia de assinar como coautores para não causar descontentamentos entre seus deputados mais resistentes. Do lado do governo, o ministro Fernando Haddad avisou aos líderes que está aberto, abertíssimo a alterações. Ele cobra apenas que seja mantido o corte de cerca de 70 bilhões, somando 2025 e 2026. Os técnicos da Fazenda falam que o corte pode chegar, veja bem, a 327 bilhões até 2030, se for mantido na forma como ideal do governo. Eu acho que tem aí uma superestimação, até do que de ser mantido ou não ser mantido. Até porque há resistências pontuais importantes. A primeira delas, você já falou, foi no meio militar, tanto que a proposta de emenda constitucional, enviada pelo governo, inclui mudanças no teto da remuneração do serviço público
com o objetivo de combater os chamados supersalários, mas deixou de fora as regras da previdência dos militares. Você vê o seguinte, os Mas a idade militares... mínima entrou, não? Idade mínima entrou. Sim. Entrou e Faz sem... muita diferença um militar, né, ter que se aposentar com 55 anos. Mas vai ser... Eles estão discutindo ainda, pode até ser alterado, porque estão discutindo o seguinte, a idade mínima causa um problema na fila de promoção dos militares, que é normalmente feita a partir da sai um general, entra outro. Sai outro general, entra outro. Né? Das vagas que vão se abrindo. Se você cai a idade mínima, segura a fila um pouco. Você vai ter que ter alguma regra aí nessa fila que garanta que não seja uma coisa muito traumática. Isso aí ainda vai estar sendo preparado. Quer dizer, vão ser feitas, vai haver solução, mas houve resistências e não houve. Agora, outra coisa é o seguinte: se você for ver, os militares reclamaram no início, disseram, pô, o Haddad tinha dito para a gente que para conseguir cortar os supersalários do judiciário, precisava que a gente sinalizasse o corte dos militares, aceitasse o corte dos militares. Do jeito que estava sendo anunciado, parecia que ia ficar de fora os supersalários do judiciário. Primeiro, eu falei com o Haddad disse, olha, eu não falei que para cortar lá tem que cortar aqui. Falei que é bom a gente sinalizar para começar a discutir. O projeto que foi mandado, da PEC do extrateto, ele inclui esse corte nos penduricalhos do judiciário, já está lá. Sim. Então, a coisa está mais ou menos ajeitada com os militares, muito embora tenha resistências, tenha tido resistência, etc. E vai ter lobby no Congresso, é evidente. Sim. Eles vão... E eu posso te dizer, Thales, que o corte previsto inicialmente para os militares era bem maior. Esse corte acabou ficando de 2 bilhões, mas era de 6 bilhões, porque Exatamente. uma coisa que estava prevista que eles acabaram tirando e não mandaram para o Congresso era o aumento da alíquota de contribuição dos militares para a Previdência para equiparar a alíquota paga pelos civis, porque o rombo é bilionário na Previdência Militar, e isso acabou não entrando. Pois é, isso vai se repetir, Toledo, na tramitação. Na hora de ver o que entra e o que sai, os lobbies vão falar alto. Isso é inevitável. É sempre assim no Congresso. As pessoas querem analisar a política de uma maneira muito cartesiana, né? Ou entra ou sai, é isso ou é aquilo. Não é assim. Tem... Na política, todos os burros são pardos, né? São cinza, né? Essa questão da isenção do imposto de renda que você falou, isso mexeu com o mercado e, consequentemente, com os lobbies poderosos no Congresso, especialmente porque a contrapartida de aumentar a taxação sobre quem ganha até acima de 50 mil deixa o andar de cima mais... Né? E eles vão agir no Congresso. A expectativa é de que eles venham agir e os líderes deixaram isso para o ano que vem, não vai ser agora. Né? Então, Perfeito. tem coisas que vão dar problema, mas, em geral, deixa eu ver aqui, limitação do abono salarial. O abono salarial, hoje, concedido a trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos, passará a ser gradualmente restrito para quem ganha até 1,5 salário mínimo. Isso daí eu acho que não vai ter grandes dificuldades no Congresso. Até porque quem vai ser prejudicado por essa medida não faz lobby. Né? Exato. Super salários do funcionalismo público, aí sim. Isso vai ter ainda muito que rodar no Congresso. Perfeito. A PEC altera o artigo 37 da Constituição para restringir supersalários no funcionalismo. A partir da mudança, apenas parcelas indenizatórias previstas em lei complementar poderão ultrapassar o teto do funcionalismo, hoje definido pelo salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Thales,
Eu vou te pedir, então, para você ir pensando na sua síntese, que a Samira Bueno já está aqui nos esperando para entrar, e enquanto isso, eu vou ler como é que ficou a síntese do primeiro bloco e a nossa enquete, pode ser? Pode ser, eu posso até te dizer a síntese agora. Opa, então diga lá. Eu imagino algo assim, se couber aí. Pacote de corte de gastos tem apoio do Centrão, vírgula, deve ser mexido, mas aprovado. Perfeito. Então, Thales diz que o pacote será aprovado com mexidas. E ainda esse ano, Thales, que eu estava com Ainda este pressa. ano. Ainda este ano. Maravilha, isso é muito importante. Bom, no primeiro bloco, a minha síntese ficou: novo IR cobra 10% de 1.200.000 e 4% de 750.000. Veja mais taxas. Uma coisa bem para pegar a leitura aí, tá? E o- já vou disputar a enquete com a seguinte resposta do Dias de Miojo: ganha a classe média e os rentistas nem chegam a perder, só ter que pagar o mínimo do mínimo. Eu tenho certeza que eu vou perder essa enquete, né? Eu estou Assim, não achando tenho a que você menor vai dúvida quanto apanhar a isso. aí. Vai ser uma lavada, Não, não mas vai ser tudo bem, lavado. Os faz nossos parte. leitores, É o os nossos preço da leitores são notícia. muito compreensíveis. Não vai ser lavado.